Segunda carta do apóstolo São Pedro, o capítulo de número 3, a partir do verso de número 1, está escrito assim. Veja se alguém está ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que junto nós possamos ler a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, verso 1 diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algum a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados, queridos irmãos, rogo por favor a tua atenção à palavra do nosso Deus nessa noite. Como disse, creio que o Senhor Jesus, Ele tem uma promessa para nós e Ele é fiel para cumprir a promessa, que foi feito por intermédio de profecia, que foi feito por intermédio de revelação, ou que foi feito todo dia por intermédio da sua palavra, onde Ele tem confirmado a sua palavra nas nossas vidas. E igreja de Deus, eu me regozijo quando eu leio algum texto da Bíblia, quando fala acerca da vinda do Senhor. Por que eu me regozijo? E suponho que você também se regozija, ou que a partir de então venha se regozijar. Meus irmãos, primeira coisa, eu quero falar para os irmãos que este mundo, como aqui está relatado no verso de número 7 do capítulo de número 3 que nós acabamos de ler, este mundo, ele é um laço, esse mundo, ele é uma ilusão,
Por que que esse mundo é uma ilusão? Porque o apóstolo São Paulo, ele escreveu para nós, né, em uma das suas cartas pastorais, dizendo que as coisas que nós vemos são passageiras, né? O tempo delas são poucos, né? São pouco tempo, mas as coisas que nós não vemos, a quais nós devemos atentar, essas coisas elas são eternas, e são elas que nós temos que atentar os nossos olhos, elas que nós temos que buscar. Então veja que tudo aqui nessa terra que você está vendo, tudo que existe, que você toca, que você apalpa, que você pega, né, que você luta por, que você quer, tudo isso é passageiro, isso não é real, né? Isso aqui tem um tempo determinado, em breve tudo isso aqui vai acabar. Porém, aquilo que hoje, né, eu estou dizendo de igreja, estou dizendo de crente, hoje o que muitos estão desprezando, porque nunca se ouve, né? Eu sempre gosto de dizer isso, lembrar os irmãos, para chamar atenção, nunca se houve um tempo de um desprezo tão grande pelas coisas de Deus, como está havendo nos dias de hoje. Então hoje, todos aqueles que estão desprezando tudo aquilo que é santo, as pessoas que estão desprezando os dons de Deus, né? Eu lembro, não faz muito tempo, era criança, na década de 80, como foi dito aqui hoje, vivi na presença de Deus até cerca de 14 anos, né? Então, quando pequeno, a gente ia para o culto, e a igreja era uma igreja grande, para mais de 1000 pessoas, e a porta, por exemplo, no dia de culto de doutrina, eram fechadas as portas, era aberta somente uma porta pequena, onde entrava todos os membros, e geralmente só membro participava. E quando tinha oração, o período de oração, não era período de 10, 15 minutos, era de 1 hora para lá. A igreja orava, dava a impressão que a igreja balançava, né? Hoje não se vê mais, não se tem mais, mas de primeiro tinha aquele sininho, aquela campainha, que batia e ainda colocava o microfone para parar, porque o pastor parava numa igreja grande, mais de 1000 pessoas, amém, 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 e batia o sininho, o povo, que amém o quê? E o povo gritando, clamando por dom, clamando por poder, em mistério com Deus, e que coisa linda, coisa que talvez muito aqui nunca viveu, não tem nem ideia do que é isso, mas eu louvo a Deus por ter vivido um tempo desse, e lamento por hoje a igreja de Deus ter tudo o que nós temos, todos os recursos, todos os aparatos para que nós fôssemos brasas vivas, tocha, fogo aceso. Infelizmente, talvez entre nós, talvez suba um pouquinho só de fumaça, talvez acho que nem brasa acesa a gente encontra mais em nosso meio. Eu lamento de dizer dessa maneira, porque nunca se houve um tempo de uma mornidão, vamos dizer dessa forma, quando nós pregamos esses dias, né, acerca da igreja de Laodiceia. Acho que nunca houve uma mornidão tão grande como nos dias de hoje. E por que a gente entristece? Em parte, e em parte a gente se alegra. Porque, meus irmãos, tudo isso tem que acontecer quando nós lemos a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, ele fala acerca da vinda do Senhor, com base aqui no capítulo 3 de 2 Pedro. Ele diz para nós que, para que acontecesse a vinda do Senhor, teria que haver na face da terra uma mornidão muito grande. Teria que haver na face da terra uma apostasia como que nunca houve antes, um distanciamento do povo de Deus. Talvez a igreja possa ter muita gente, possa estar cheia, mas não de pessoas compromissadas com Deus, não pessoas compromissadas com os céus, não pessoas compromissadas com o Espírito Santo ou com Cristo, não pessoas preocupadas com a vinda do Senhor.
Por quê? Porque a igreja, de uma forma geral, ela foi transformada ou foi configurada, desculpa falar dessa maneira, como que nós podemos dizer uma palavra? A igreja foi configurada como que num redil, vamos dizer dessa forma, de pessoas doutrinadas, pessoas, quando eu digo doutrinadas, eu digo ensinadas, que Deus, Ele tem por obrigação de te abençoar, de te dar vitória, de curar, de livrar, e etc, etc, e etc, e etc, e há quem diga ainda os mais poderosos, que nós temos por obrigação de pôr Deus na parede, porque Deus tem que nos abençoar, Deus tem que dar, Deus tem que fazer, Deus tem que prosperar, Deus tem que me tornar rico, Deus tem que fazer eu conquistar tudo que eu quero nessa terra, e isso é enxertado na nossa mente, ou até por osmose, entra nos nossos poros, e nós aprendemos a ser ridículos, miseráveis. Estou dizendo de uma forma geral, não estou tirando eu não, estou dizendo todo mundo. E eu digo aos irmãos que, segundo o que o evangelista Mateus escreveu, né, a fala de Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, o Senhor Jesus, ele fala que existe dois senhores, e existe dois caminhos. O primeiro senhor, nós temos que pensar se vamos agradá-lo, porque se nós agradarmos o primeiro, nós vamos entristecer o segundo. Se nós agradar o segundo, nós vamos entristecer o primeiro. Pastor, que senhores são? Jesus diz que o primeiro é Deus, e o segundo é Mamon, que quer dizer riqueza. Quando eu disse que a igreja está doutrinada a obrigar a Deus fazer, dar, impor para com Deus, nós não estamos falando do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso bendito, querido, amado Salvador Jesus Cristo. Nós estamos falando de Mamon, porque deixa eu deixar claro uma coisa, a igreja, que o nosso Deus, o Pai do autor da palavra, o nosso Deus, ele não tem obrigação alguma para conosco. Não, pastor, mas espera aí, olha o que ele fez, coisa que eu, você, ninguém faria em hipótese alguma, talvez nas piores das hipóteses, nós não faríamos. O quê? Evangelho de São João, verso 16, capítulo de número 3, ou 3,16, como é melhor. Jesus diz assim, olha, presta bem atenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos, sem exceção, para que todos aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que Deus fez. Deus, ele amou o mundo, não é amar o mundo como eu amo, como você ama. Pastor, tem uma diferença? Tem. O mundo que Deus amou foi aquele que ele fez a sua imagem e semelhança, coisa que nós repudiamos, coisas que nós fugimos, coisas que nós procuramos distância, não queremos nos aproximar. Mas o mundo que Deus ama foi a minha vida, a minha pessoa, a pessoa da minha esposa, a família dela, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão, cada um dos ouvintes que estão ouvindo a palavra de Deus,
queira que, não sei onde estão ouvindo, mas estão ouvindo. Então, esse tipo de pessoa são aquelas que Deus ama, né? Que a Bíblia diz que Ele amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Por que unigênito? Porque é o único, o seu único Filho, a segunda pessoa da Trindade. Deus, Ele deu esse Filho para que todos, como eu disse antes, sem exceção, todos aqueles que crê em Jesus, todos que crê, esse não pereça no fogo do inferno, mas todavia tenha a vida eterna. Então veja que Deus, Ele provou o amor dele para conosco. Ele deu o melhor. Aí eu pergunto para a igreja, se nós praticamos a reciprocidade, se nós somos recíprocos, de que maneira? Deus provou o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores. 5:8 de Romanos. 5:5 de Romanos, ele diz: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos fora dado. Então, o amor de Deus é notório, é certo que deva estar sobre a vida dos irmãos, sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo, daqueles que foi mudado o caminho, que deu um caminho novo para ele trilhar, para ele ir para o céu e se desviar do inferno. Presta atenção, meus irmãos. Eu digo que eu amo a Deus. Você diz que você ama a Deus. Mas eu pergunto, o que você deu para Deus como prova do teu amor? O que você tem dado para Deus como prova do teu amor? Pastor, eu dei a oferta, fiz voto. Pastor, eu dei dízimo, eu sou dizimista fiel. Eu ajudo na oferta alçada, precisa alguma coisa, eu compro, dou para a igreja. Eu estou dizendo o que você está doando para Deus, o que você doou para Deus, não para a igreja. Dinheiro, oferta, não é para Deus, é para a manutenção da obra. Eu estou dizendo para Deus, o que você deu para Deus? Sabe o que? Talvez você hoje possa pensar, o que eu posso oferecer a Deus? Lembrando que o salmista, um dia ele escreveu, dizendo, presta atenção, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Deus tem me dado? Você já pensou isso? O que você dá a Deus por todos os benefícios que Deus te deu? O que nós poderemos dar a Deus? O salmista mesmo falou: o que eu darei a Deus? O que eu posso dar a Deus? De maneira que tudo que existe embaixo do céu e acima do céu é de Deus. O que eu posso dar para Deus? Se tudo é dele. É uma incógnita, né? É preocupante. O que eu posso dar a Deus? O que você tem para dar? Sabe o que nós temos para dar a Deus? E às vezes a gente retém e segura. Só tem uma coisa que Deus tem interesse. Não tem mais que uma. Só uma coisa. Esse algo chama-se alma. Você tem uma alma, que essa alma é preciosa aos olhos de Deus. O Senhor, Ele deu o seu Filho unigênito, não para que a minha carne, não para que o meu sangue, não para que o meu osso, não para que as minhas vestes, o meu relógio não fosse para o inferno. Ele deu o seu Filho unigênito para que a minha alma não pereça no inferno, mas que ela tenha a salvação da vida dela, da alma, lá a basura de cada ser humano.
E nós achamos que Deus está preocupado com a minha roupa, com o meu carro, com a minha casa, com o meu dinheiro, com a minha conta bancária. Deus está preocupado com a tua alma. E eu pergunto, será que você já entregou a tua alma para Deus? Será que você já deu a tua alma para Deus? Satanás, o diabo está no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Satanás está no mundo. Deixa eu te dizer uma coisa claramente, guarda isso no teu coração hoje. Satanás, ele está aí operando no mundo, virando o mundo no avesso, está tombando o mundo. Parece uma grade Roma, niveladora, um arado. Satanás está tombando o mundo. Não é preocupado com o dinheiro de ninguém. Não é preocupado com a casa de ninguém, com o bem de ninguém. Satanás não está preocupado com roupa de ninguém, com bebida, comida de ninguém. Pode ficar tranquilo, ele não está preocupado com isso. Se você tem dinheiro em casa, se você tem bem em casa, Satanás não preocupa com isso. A preocupação de Satanás é a mesma que Deus. Satanás está preocupado com a tua alma. A tua alma é o que de maior valor um ser humano tem na face da terra. Tanto Deus tem sede pela tua alma como Satanás. O valor da alma é incalculável, não tem preço. Por mais que você possa pagar por uma alma, o valor é incalculável. E nós estamos aí capengando, como aqui foi dito pelas irmãs, processo, prova. Vou parar, vou desistir, mas aí vem o Espírito da verdade, o nosso conselheiro, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e faz a célebre pergunta: tudo bem, estou vendo, você está cansado, está cansada, mas você vai para onde? Você quer parar, mas para onde você vai? Uma vez o profeta, um dos profetas maiores, ele escreveu falando acerca da nação de Israel, dizendo que ele olhava para a nação de Israel e ele usou a seguinte expressão, dizendo: eu me admiro de Israel, me admiro desse povo que trocou a fonte das águas viva por cisternas rotas. Ai, estou cansado, não quero mais essa fonte de água viva. O Senhor Jesus é a fonte das águas. Por isso que Isaías, capítulo 12, verso 3, ele diz que com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Cristo é a fonte. Aí nós estamos cansados, a cruz está pesada. Nós trocamos a fonte das águas vivas por um braseiro. Por um braseiro, se bem que tivesse água quente. Mas água quente, quem vai beber água quente? Mas um braseiro de fogo. Fogo não se come, fogo não se bebe. Então nós vamos trocar a fonte das águas vivas por um braseiro. Só sendo, desculpa da expressão, um louco para optar por uma situação dessa. Mas tem momento na nossa vida que o diabo excita a você desistir, desanimar. O que eu vou fazer agora? Chega, não dá mais. Mas qual é o plano B? Se Jesus, no capítulo 14, no verso 6 do Evangelho de São João, ele diz assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu se não for por mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Então, para onde nós iremos? Quando eu digo aos irmãos que esse mundo é um laço, eu quero mostrar aqui o verso 7 desse capítulo 3
da segunda carta do apóstolo São Pedro, se esse mundo não fosse um laço, Pedro não haveria escrito este versículo. Vós, portanto, aliás, é isso aqui? É exatamente isso aqui. Capítulo 3, verso 7. Melhor dizendo, mas os céus e a terra que agora existem, olha o que ele está dizendo, mas os céus que agora existem e a terra. Então, não é alguma coisa que você fala, meu Deus, onde está isso? Isso deve ser alguma coisa imaginária. Eu não estou conseguindo imaginar, não vê não. Sai aí fora, você vê o céu. Só que aqui está falando céus, está no plural. Por quê? Porque está dizendo que existe um céu, existe águas e existe a terra. Não é o que ele está falando aqui no verso de número 6? Aliás, no verso de número 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada das águas, e no meio das águas subsiste. Então Pedro está dizendo que o mundo está entre água, em cima e embaixo, e existe céu em camadas diferentes, pelo menos 3 céus existem. E o que acontece? Então ele está falando que estes céus, o que nós vemos e o que está acima, e a terra aonde habitamos, onde nós vivemos, está sentenciada. É como uma pessoa que pecou, é como uma pessoa que cometeu um delito, passou por um processo de julgamento e essa pessoa foi condenada. E ela não tem mais algum recurso para que ela possa recorrer. Ela foi condenada e a condenação para essa pessoa é a morte. Só está aguardando o dia e a hora da morte dessa pessoa que foi condenada. Então, a Bíblia está mostrando aqui para nós que os céus que se vê, a terra que existem, que pela mesma palavra, elas estão reservadas como tesouro. Meus irmãos, aonde que se guarda tesouro? O que é tesouro? Coisas preciosas, coisas de valor talvez incalculável, de um valor muito alto. Eu vou ficar por aí andando, procurando o que não perdeu, talvez será com relógio de ouro, com pedras preciosas que valem milhões. Não, jamais. Alguém que tenha pedras de ouro, diamantes, trouxe lá da África, vai ficar com eles na mão, que eu tenho, que coisa. Não, isso de maneira alguma. Isso ficará guardado em algum banco. Isso ficará guardado em algum cofre, ninguém sabe, nem membros da família sabem. Então a Bíblia diz aqui que os céus, a terra, pela mesma palavra, estão guardados como tesouro. Estão guardados, ou seja, está guardado por Deus. Por mais que o diabo ele tente contra a terra, por mais que o diabo tente contra os habitantes da terra, tudo que está para acontecer, como já aconteceu, irá acontecer segundo a ordem de Deus. Quem irá colocar o ponto final, quem sentenciou os céus e a terra foi Deus, não foi o diabo. Foi Deus que sentenciou. Então a terra está guardada, os céus estão guardados. Agora imagina o tamanho de Deus, meus irmãos, para guardar os céus e guardar a terra. Imagina quando você guarda, espera aí, para você entender, deixa eu colocar a luz na situação. Imagina quando você pega um pãozinho, pensa um pãozinho francês, você guarda esse pãozinho francês dentro de algum lugar, coloca lá dentro, passa-se um tempinho, você esqueceu, quando você vai lá ver, tem mofo, aí tem bichinhos andando naquele pão, você abre ele, está aqueles bichinhos dentro, cheio de mofo.
Aí você olha para aquele pão, puxa vida, vou ter que jogar fora. Está mofado, está com bicho. Veja que para os bichinhos, aquele pão é imenso. Aquele pão é grande. Você pega o microscópio, você vai ver coisas mais terríveis. Então aquele pão é grande para aqueles pouquinhos de bicho. Só que o pão está guardado e os bichos estão ali dentro. Ele acha que aquilo é grande, mas daí chega eu, com mais de 100 quilos, e pego aquele pão na mão, aquilo não é nada, e vou lançar aquilo num lugar longe, ou vou pôr num fogo ali para queimar, ou vou triturar, alguma coisa eu faço. Assim é Deus com a terra. Nós estamos aqui, a multidão de gente, mas é como a Bíblia fala do famoso bichinho de Jacó, como o pó miúdo da balança, é a nação da terra. Ou seja, nós somos tão pequenos, somos tão insignificantes aos olhos de Deus, que talvez somos menores do que aquele pó, aquele mofo que está lá no pão. E aí Deus pega tudo aquilo, aquele pão, como a gente pega, Deus pega a terra, os céus, que está ali cobrindo. E o que a Bíblia diz que ele vai fazer? Se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, duas coisas, está guardado para o dia do juízo e para o dia da perdição dos homens ímpios. Pastor, mas vai ter o terceiro conflito mundial, é bomba não sei do que, é nuclear. Fica tranquilo, não é assim que as coisas vão acontecer. É segundo a vontade de Deus, e não vai ser dessa maneira. O homem não terá que fazer o que é para Deus fazer. O diabo não vai fazer o que é para Deus fazer. Pode acontecer alguma coisa? Pode, mas o extermínio, a destruição total vai ser por Deus no dia do juízo. Não é agora, o juízo não vai ser agora. O juízo vai ser mais para frente. Então, esse mundo é um laço. A gente briga por dinheiro, a gente briga por bênção, a gente briga por vitória. Se eu perguntar quantos estão aqui porque vem receber milagre, vem receber a bênção, vem receber a cura, vem receber a libertação, alguém vai levantar a mão, ou alguém. Mas se a gente perguntar quem é que veio aceitar Jesus, quem aqui quer ir para o céu, quem aqui quer salvação para a sua alma, quem aqui quer mudança de cativeiro, quem quer renunciar a esse mundo, o pecado, e viver para Deus, alguém vai falar, esse pastor está louco, o que ele está pensando? Nós estamos vivendo assim, infelizmente. Nós estamos procurando Deus como um amuleto, não como salvação. Por isso que muitas pessoas têm desanimado, têm desistido, têm retrocedido, porque foi ensinado errado, dizendo que ele vai aceitar Jesus, ele vai entregar a vida para Jesus, agora vai ser só vitória, como é cantado, agora é só vitória, só vitória. E aonde está essa vitória, pelo amor de Deus? Deve ser o filho da pessoa, a filha que vai nascer, que recebe o nome de vitória, porque a gente não está vendo essa vitória. O negócio está cada dia mais estreito. Mas nós estamos atrás da vitória. Nós não estamos atrás de Cristo. Eu não vejo na palavra de Deus a Bíblia mostrando que Deus tem que Jesus tem que. Deus, ele mostrou, ele provou o amor. De que maneira? Dando Cristo. O que Cristo fez? Cristo provou o amor por nós. De que maneira? Não recuando. Mas ele, por amor a nós, ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele se entregou. Ele foi crucificado, ele foi humilhado, ele passou por coisas que nós nem sonhamos em passar. E nós já, nem sonhar, nós já queremos desistir. Imagina se sonhássemos. Então ele passou por tudo isso, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Ele provou o amor por nós, ele se deu por nós. Aí a pergunta é, o que nós estamos dando para Jesus? O que nós temos dado para Jesus? Aí eu vou louvar, chego aqui,
Me pegaram de surpresa. Vou dar oportunidade para o irmão louvar. Ah, tá bom. Fazer o quê, né? A gente não pode rejeitar a oportunidade. Aí chego aqui, não ensaiei o louvor, não tenho nem noção do ritmo. É como se colocasse uma venda nos olhos da pessoa, colocasse uma arma e dissesse: manda fogo. Para quem e por quê? Quando eu faço uma coisa para Deus e ainda digo a expressão, é para Deus mesmo? Aí eu pergunto, para que Deus? É para Deus mesmo? Para que Deus? Porque tudo para Deus, meus irmãos, tem que ser com ordem e decência. As coisas para Deus tem que ser perfeita. As coisas para Deus tem que ser o melhor. As coisas para Deus tem que ser primeiro para Deus. Esse dia eu estava meditando a palavra de Deus, falando com a minha esposa, né, como está lá na lei. Nós lemos esse dia, depois ela ouviu de novo uma situação. Todos os filhos primogênitos do povo de Israel era de Deus. Todo primogênito, o primeiro primogênito era de Deus. Ah, não, o primeiro primogênito é meu, vai ser o meu sucessor. Opa, o primeiro é de Deus. Todo primogênito, todo macho primogênito é de Deus. Depois, os demais, então, segue-se a ordem. Então, tudo, o melhor, o primeiro, é para Deus. A colheita que era feita, primeira primícia. Pastor, mas eu já dou o... Não, peraí, você não está entendendo. Tem primícia e tem dízimo. Havia a plantação, plantava o trigo. Então, antes de colher o trigo, se colhia primeiro uma quantidade chamada primícia, e aquela quantidade era oferecida primeiro a Deus, antes de colher. Depois que oferecia a Deus, vamos trabalhar, vamos colher. Todo mundo trabalha, vamos colher, colhia a roça toda. Depois que colhia, agora então vamos tirar o dízimo, que é a 10ª parte, para o Senhor, para que depois o resto seja feito o que tem que fazer, vender, comer, etc. Assim era feito, a Bíblia ensina dessa forma. Só que, veja, nós queremos hoje, para os irmãos entender o milagre, a providência, damos carteirada em Deus, panfletada em Deus, sou dizimista, sou fiel. Aí a pergunta é, será que eu sou fiel mesmo? Será que eu sou fiel mesmo a Deus? Deus não está cobrando. Deus, ele quer apenas que nós venhamos cumprir a sua palavra. Deus não exige nem mais, nada menos, somente que nós sejamos fiel. Um dia alguém foi questionar Jesus, né, ali com autoridade, ou preocupado para ver o que Jesus ia falar. Mestre, é lícito a gente pagar imposto para César? Como que fica esse negócio de valor de César, de Deus? A gente está meio preocupado, o que a gente tem que fazer? Jesus pediu um dinheiro. Jesus pediu uma moeda. Emprestaram aquela moeda para Jesus. E Jesus diz, de quem que é essa insígnia aqui? Essa imagem aqui que está na moeda, de quem que é? Essa imagem é do grande César. Ah, é de César? É. Tá bom. Então Jesus ensinou eles. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Simples. Então, eu tenho meus impostos, tenho que pagar meu imposto, tenho que pagar. É para o governo. Eu tenho que pagar o imposto. Isso desde que o mundo é mundo, existe. E o que é de Deus, porque eu vou receber o retorno tanto do governo
como eu receberei o retorno também da parte de Deus. Do governo eu irei receber material, porque eu estou vivendo aqui na terra. Então vou receber em esgoto, em luz, em energia, em etc., em saúde, em segurança, em educação. E Deus? De Deus eu vou receber a graça, porque eu estou sendo obediente, eu estou cumprindo a Deus, eu estou caminhando no caminho certo, e Deus trabalhará para que as portas sejam abertas, para que eu seja livre de doença, para que eu seja livre de enfermidade. Ele vai me guardar do inimigo, enfim, entre muitas coisas. Então tem as duas situações, eu não posso ser fiel a um e negligenciar o outro. Mas o que hoje se vê, já vou finalizar, o que hoje se vê é nós atentamos somente para o mundo, somente para as coisas do mundo. Todo o nosso esforço é para as coisas do mundo. Se brincar, a gente trabalha 24 horas para ganhar 50, 100 reais a mais. Espera aí, 50, 100 conto a mais vai mudar a nossa vida? Vai nos enriquecer? Pelo amor de Deus, meus irmãos, tem misericórdia. Ah, pastor, não, mas é uma vez por semana, é 3 vezes por semana. Isso já vai fazer uma diferença. Tá bom. Então, você vai se dar, vai ganhar lá 500 reais a mais no mês. Eu pergunto, como que vai ficar a sua vida com Deus? Como vai ficar a sua responsabilidade na igreja? Como que vai ficar o teu chamado? Como que vai ficar o teu retorno espiritual, a tua vida espiritual? A tua vida espiritual vai estar em declínio. Você vai estar atentando para o perecível e vai esquecer o que é eterno. Você não preocupa com o eterno. É o que nós estamos fazendo, como eu disse no princípio. A gente vem à igreja, quando dobra joelho, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, me dá. Cadê que a gente pede, Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, faça de mim uma tocha viva. Senhor, eu quero poder. Senhor, eu quero autoridade. Senhor, me usa como vaso. Senhor, eu quero ser uma ferramenta. Eu quero ser um instrumento. Deus, faz alguma coisa na minha vida, me muda. Eu não quero viver dessa maneira mais. Parece que eu estou morrendo. Parece que eu estou morto. Senhor, me enche da tua... Cadê que alguém ora desse jeito? Dá a impressão que é pecado. Meus irmãos, não é pecado não. Não é pecado, não. Pecado é o que a gente faz lá fora. Ou talvez o que a gente quer mostrar para as pessoas que nós somos, sendo que nós não somos. Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida. Uma coisa que é interessante aqui para finalizar, o verso 10, ele diz que o Senhor, Ele vai vir como ladrão. Que hora? Como ladrão de noite. Por que de noite? Porque de noite é mais propício para o ladrão roubar. De noite ele tem mais liberdade. De noite todo mundo está dormindo, até os totó estão dormindo. Todo mundo está dormindo. E o ladrão chega com aquele sapatinho de lã de ovelha, com toda a sua técnica. Talvez ele já foi de dia acompanhado com alguém, um suposto amigo, que é teu amigo, olhou, esquadrinhou tudo, beleza, entendi o mistério. Na madrugada ele vem na calada, ele vem, todo mundo está lá dormindo, roncando, e ele chega com aquele sapatinho de lã de ovelha, aquela pantufa, e ele entra, e ali ele subtrai tudo o que ele quer, e deixa tudo aberto e vai embora. Você acorda ali depois tremendo, achando que quem ligou o ar-condicionado ou ventilador, quando você vai ver portas abertas, janela aberta, e está tudo faltando, tudo subtraído. Aí vai vir um desespero, entrou o ladrão, liga para a polícia. Então, veja que a Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus, Ele virá como ladrão de noite. Ou seja, por que de noite? É uma hora que a gente não está esperando. É uma hora que nós não estamos preocupados. Eu pergunto, meus irmãos, que horas que você imagina que Jesus vai vir?
Alguém já pensou isso? Se não, pense hoje. A que horas você acha que Jesus virá? Em algumas passagens a Bíblia mostra para nós que ele virá como ladrão de noite, como está aqui, por exemplo. Lá no capítulo 25, no verso 6 do Evangelho de São Mateus, à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. E as virgens se despertaram, se arrumando, colocando luz, para ir ao encontro do esposo. Então veja que tudo isso, quando diz à meia-noite, quando diz de noite, é uma hora que nós não estamos esperando. Isso não quer dizer que a partir de hoje, então, eu vou ficar acordado, eu não vou dormir de dia e vou ficar acordado à noite. E se ele vier de dia? Mas não está dizendo que ele vem de dia, diz que ele vai vir de noite. Mas só que de dia você vai estar dormindo, então para você vai ser noite. E à noite você vai estar acordado, então vai ser dia. Pastor, o que eu tenho que fazer? Não dever nada a ninguém, a não ser o amor. E ficar na brecha, entrega a tua vida a Deus, como eu faço todo dia, e vive cada dia como fosse o último. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque já existe cada dia o seu mal. Mateus 6:34, cada dia já tem o seu mal, o seu problema. Ai, não estou dormindo porque amanhã, a semana que vem, o mês que vem, por fogo, sai para lá. Minha preocupação é hoje, é agora, amanhã. Se Deus me der vida, Ele vai me ajudar a vencer o amanhã, como Ele me ajudou a vencer hoje, Ele está me ajudando. Não vou dormir por causa de amanhã, não vou dormir por causa da semana que vem. Quem quiser ficar acordado, que fique. Eu vou descansar, pôr minha vida na mão de Deus e vou dormir em paz. Preocupado com os céus, preocupado com as coisas de cima. Como que a gente se preocupa com os céus? Meus irmãos, aqui ó, meditando, estudando a palavra de Deus. Ah, mas você só lê Bíblia. Ué, eu vou ler o quê? Horóscopo? Ah, eu vou ver meu signo? Ah, eu vou ficar em rede social vendo vida dos outros? Fica. Pode ficar, tem problema não, tem problema não. Jesus só vai vir, você vai para o inferno. Porque você está preocupado com a vida alheia em vez de preocupar com a tua. É assim a situação, é isso aí que está acontecendo hoje. Negocinho é só gente lá afinando o dedo. O INSS não vai aposentar ninguém com deficiência de dedo, dor no pescoço, na nuca, de tanto ficar encurvado, afinando tela de celular, não. Isso não vai levar ninguém para o céu. Não fique estudando Bíblia, não fique meditando, orando, buscando a Deus, pregando, fazendo alguma coisa para Deus, não. Não fique não, deixa Jesus voltar. É mais fácil, como diz a Bíblia, o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que a nossa geração, meus irmãos, subir para a glória com Cristo. Desculpa falar, pastor, mas lá fala que é mais fácil passar o camelo no fundo da agulha que o rico herdar o reino dos céus. Rico? Não, mas o que nós estamos procurando? Riqueza. Quem está satisfeito com o que tem? Ninguém. A nossa preocupação com as coisas do mundo que faz o nosso distanciamento de Deus. E o versículo 13 encerra, mas nós, segundo suas promessas, olha aí, aguardamos novos céus e nova terra. O que tem lá? Onde habita, onde mora a justiça. Por isso que o trono de Deus, a base do trono de Deus é justiça e juízo, diz o salmista. Então nós que servimos a Deus, nós aguardamos novos céus, nós aguardamos nova terra, aonde habita a justiça. Se você está aguardando um novo governo, se você está aguardando um novo presidente, se você está aguardando um novo ano, se você está aguardando um líder mundial, lamento, mas a igreja continua confiante, aguardando novos céus e nova terra,
a nova Jerusalém que está preparada. Palmas para Jesus bem alegre. Que Deus abençoe a tua vida e que o nome dele seja glorificado cada dia mais em nome de Jesus. Graças a Deus.